Bom, o vídeo de hoje é uma continuação da unidade 3, a classificação dos seres vivos, só que a gente vai agora para o tema 2 para falar sobre os vírus. Então eu botei aqui a página, ou as páginas, né, assim dizendo, do livro para vocês saberem onde nós estamos. Então são as páginas 77 que vai até a 79 sobre o assunto de vírus. Bom, então a gente vai falar, né, como está aí o título, sobre eles. Que, aliás, né, é o que mais a gente fala nesse tempo de pandemia são sobre vírus, né? Esse Covid aí, essa doença causada por, né, um tipo de vírus. Então a gente aqui vai conhecer, né, vocês vão passar a conhecer um pouco mais sobre esses vírus, né, de um modo geral. Então os vírus não estão, melhor assim dizendo, na classificação de nenhum daqueles 5 reinos que vocês estudaram. Por quê? Porque para estar num daqueles 5 reinos que vocês estudaram, né, que depois vão estudar separadamente cada um deles, vocês viram que uma das características que tem que estar presente em todos eles, em todos esses genes que vocês, né, visualizaram de modo geral, o ser tem que apresentar pelo menos uma célula, ser um ser unicelular. E os vírus, eles não são formados por células, eles são seres acelulares. Em função disso, eles não estão na classificação de nenhum daqueles 5 reinos. Eles são apenas estudados à parte, porque eles não estão na classificação, né, não estão na classificação de nenhum daqueles 5 reinos. Por isso que até hoje, entre os cientistas, se discute muito a classificação dos vírus como seres vivos. Porque, como eu falei, para ser considerado como ser vivo, uma das características para isso é o ser possuir pelo menos uma célula formadora do corpo dele, do organismo desse ser. E os vírus não têm. Então vamos ver qual é a estrutura, né? Como é que é a estrutura dos vírus, então de que eles são formados, e depois verificar as demais características e observações que a gente tem que fazer em relação aos vírus e que vocês têm que saber. Então, eu coloquei aqui, ó, quanto à estrutura dos vírus, eles têm apenas uma cápsula, que a gente chama de capsídeo, e essa cápsula é formada de proteína, substância química, e dentro dessa cápsula eles possuem um material genético. Né? O material genético é esse que vai caracterizar esse vírus, né? E vai permitir também que ele possa se reproduzir. Esse material genético ele está na forma de uma molécula chamada de DNA ou RNA, que são substâncias ácidas. E aí, né, como eu falei, permite-se que esse vírus então possa se reproduzir. Então você vê que ele tem uma estrutura, né, a princípio bem simples. Você vê, não tem célula, mas tem uma cápsula que o protege e dentro dessa cápsula um material genético, que vai ser DNA ou RNA, não com os dois. Por exemplo, nas nossas células a gente tem os dois ácidos, tem DNA e RNA. Mas os vírus não, ou eles são de DNA ou são de RNA. São extremamente pequenos, são menores do que as bactérias, por isso eles são só vistos através de um tipo de microscópio, que é o microscópio eletrônico, que tem um poder de aumento muito grande, que a gente possa então visualizá-los. Alguns vírus, eles têm na sua estrutura fibras que conseguem fazer com que ele se prenda a uma célula hospedeira. Inclusive o vírus que apresenta essa cauda, né, ele é chamado de bacteriófago. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos primeiro ver aqui quais são as características gerais dos vírus. Então, de um modo geral, todos os vírus vão apresentar essas características que eu coloquei aqui e que eu vou explicar uma por uma. Então, olha lá. Todos os vírus são seres acelulares, a negação, ou seja, não possuem células. Eles, por não possuírem célula, eles não vão ter um metabolismo próprio. O que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas que acontecem dentro de uma célula ou dentro de um organismo. Ora, se eles não têm célula, como é que ele vai ter metabolismo? Então, se ele não tem metabolismo próprio, ele vai precisar invadir uma célula hospedeira para poder fazer com que ele possa ali dentro se reproduzir. Então, por isso que todos os vírus são parasitas. O que é um ser parasita? O parasita, ele mantém uma relação com o hospedeiro que é uma relação desarmônica, ou seja, ele vai causar prejuízo a esse hospedeiro para poder se beneficiar. Então eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles têm que estar dentro de uma célula obrigatoriamente
para poder se reproduzir. E você vê que um único vírus é capaz de infectar uma célula e dentro dessa célula produzir milhões deles, né, de novos, né, vírus, em questões de horas, né, de poucas horas. Possuem DNA ou RNA como material genético, então isso aqui vai definir, né, o tipo de espécie de vírus, e através desse material genético eles podem então se reproduzir dentro de uma célula hospedeira, porque fora, né, de uma célula hospedeira, no ambiente, eles se tornam inativos. Então eles só se tornam ativos quando eles infectam uma célula hospedeira. E sofrem mutações. Né? O que é mutação? A alteração do material genético, trazendo a ele uma nova característica. Então, se eles sofrem constantemente mutações, né, ou seja, a forma da estrutura dele muda, né, constantemente por qualquer fator externo, fica difícil a gente ter uma medicação que destrua esse vírus. Né? Porque como é que você vai usar a química de um remédio se essa estrutura muda, né, de uma hora para outra? Então, por isso que a gente não tem remédios para destruir vírus. A gente tem remédio para destruir bactérias ou outros micro-organismos. Né? Por exemplo, o antibiótico é para destruir bactéria e não vírus. Por isso que às vezes a doença viral ela é mais complicada de ser tratada porque não existe uma medicação específica para destruir esse vírus. O que se tem são medicações para aumentar um pouco a resistência desse indivíduo, desse paciente, tá? E aí, obviamente, a gente tem que partir então para as prevenções, que eu vou falar depois. Primeiro eu vou falar sobre a reprodução dos vírus, para depois a gente falar uma das formas de prevenção, que é a vacina, certo? Então não deixem, né, de anotar isso que eu estou colocando aqui, aliás, em todas as aulas, não deixem de anotar no caderno, perdão, que eu estou colocando no quadro, porque algumas colocações que eu coloco aqui não vão estar no livro, e depois vocês vão precisar dessas informações, tá certo? Então eu vou apagar e agora a gente vai falar sobre a reprodução e sobre métodos de prevenção, que é a vacina. Então, nós temos, né, várias doenças causadas por vírus. Uma delas é essa, né, que a gente está sofrendo tanto aí, que está levando à morte, né, de tantas pessoas, que é o Covid-19. Nós temos várias, né, doenças causadas por vírus. Essas doenças causadas por vírus a gente chama de viroses. E no livro de vocês tem um desenho mostrando as etapas de reprodução, de um tipo de reprodução que os vírus podem fazer nas suas células hospedeiras. Então ele pega como exemplo, para a reprodução, para explicar a reprodução, um vírus que apresenta estruturas que fazem com que ele possa se fixar essa célula hospedeira, para poder infectar essa célula hospedeira, que é um bacteriófago. Então um bacteriófago é um vírus que infecta bactérias, tá certo? Então, o que vai acontecer, né, nessa reprodução? Então, o vírus ele se prende, né, à parede celular da bactéria, porque a bactéria tem parede celular. Ao se prender, né, nessa bactéria, ele vai injetar o material genético dele e essa cápsula, né, externa se desintegra e esse material genético do vírus passa a comandar essa célula hospedeira. Então essa célula hospedeira, no caso aí a bactéria, ela perde a sua autonomia. Então ela vai, né, porque a gente sabe que o material genético que está dentro do núcleo da célula é que comanda essa célula, essa atividade da célula. Então esse material genético do vírus, uma vez dentro da célula bacteriana, da sua célula hospedeira, ele vai passar, esse material genético do vírus vai passar a comandar essa célula. Então ela perde autonomia, como eu falei. E aí ele começa a fazer, a partir desse material genético, fazer novas cópias dele. E a multiplicação é muito rápida, então, desses vírus, a ponto dessa célula hospedeira ficar tão repleta, né, de novos vírus, que ela se rompe, liberando esses vírus, e esses vírus, então, vão infectando outras células, tá?
Então, há essa explicação, né, que a gente tem aí no tipo de reprodução dos vírus. Então, eu vou escrever aqui, vocês anotem, tá? Então, o vírus se prende à célula hospedeira e injeta seu material genético que passa a comandar essa célula fazendo novas cópias desse vírus. A célula se rompe, liberando os novos vírus que vão infectar outras células. Tá? Bom, então se não existe uma medicação específica para vírus, né, porque eles são mutantes, o que a gente pode fazer? Então, você vê que o que a gente tem falado muito, né, nessa época agora de pandemia, são tipos de prevenção, mas são tipos de prevenção ainda muito simples, né? Porque o ideal seria um tipo de prevenção que, no caso, né, a construção de uma vacina é uma coisa mais complexa, mas que é eficaz, muito mais eficaz. Então, por enquanto, né, o que a gente fala é esse isolamento, né, social, essa distância das pessoas, porque ao falar você liberaria, né, esses micro-organismos, esse isolamento, né, esse afastamento das pessoas, lavar muito bem, né, todos os objetos, superfícies, as mãos, né, lavando muito bem essas mãos com água e sabão, né, porque como falou, né, essa capa desse vírus possui uma gordura em que essa gordura então é destruída pelo sabão, né, que você vai usar, né, o que você está usando como produto para destruir essa gordura, para acabar com essa gordura, e aí acaba afetando a proteção que esse vírus tem e ele então morre. Mas o ideal seria a forma de prevenção por vacinação, tá? Vocês veem que os vírus, né, apesar de muitos pesquisadores terem aquela dúvida de classificar os vírus como seres vivos, porque são, né, acelulares, eles apresentam características que eu coloquei lá no início para vocês, duas características que a gente encontra, né, em seres vivos, que é o processo de mutação, né, que é o processo de mutação que ocorre, os seres vivos podem sofrer mutação, e a capacidade de se reproduzir. Mesmo que seja dentro de uma célula hospedeira, eles têm material genético para poder se reproduzir dentro dessas células hospedeiras. Então, tem duas características, né, que são de seres vivos. Então, por isso que alguns cientistas consideram, né, os vírus como seres vivos, sim. Tá? Bom, então vamos lá. Então, através da vacinação, né, no final do século, como ele coloca, né, lá para vocês, lá no final do século XVIII, havia uma doença que era a varíola, uma doença que levava à morte das pessoas, era causada por vírus, por um tipo de vírus. E aí conseguiram verificar que as pessoas que tinham contato com as feridas, né, porque essa doença, ela causa, dentre outros sintomas, ela causa feridas com pus na pele do indivíduo. Então, indivíduos que tinham contato, né, com esse vírus, através dos ferimentos de certos animais como vacas, de uma certa forma, criavam uma forma de resistência que seria a produção de anticorpos. Então, o sistema de defesa da pessoa produzia anticorpos contra a ação daquele vírus. E aí, ao verificar isso, através de experimentos, eles verificavam que
se a pessoa ela tem contato, mesmo que de uma forma mais enfraquecida, né, é o que a gente chama atenuada, ou partes desse micro-organismo, o sistema de defesa dessa pessoa tem a tendência, né, de produzir anticorpos, porque esse é o objetivo, né, essa função do nosso sistema de defesa, nos proteger de vários micro-organismos que a gente tem o tempo todo contato. Então essa produção de anticorpos fica de uma certa forma guardada dentro desse organismo, como se fosse a memória de um computador, e que de uma outra vez que você tenha contato novamente com esse vírus, o reconhecimento a partir do teu sistema de defesa vai ser muito mais rápido e obviamente a produção de anticorpos também. Então começaram, né, através de pesquisas, vamos construir, né, uma vacina como uma medida eficaz de prevenção contra doenças. Então a vacina ela é formada de quê? Constituída de quê? Então a vacina ela é formada de micro-organismos mortos ou enfraquecidos, ou partes desses micro-organismos, que uma vez, né, aplicado na pessoa, o sangue da pessoa vai circular, né, com essa composição, né, química desse vírus, ou com partes, né, desse vírus, vai fazer com que ative o teu sistema de defesa e ele então produz esses anticorpos. Então você fica de certa forma imunizado. Claro que não quer dizer que porque você tomou vacina você nunca vai adoecer, não tem como. Mas se você vier a ter contato novamente com esse micro-organismo que anteriormente você produziu anticorpos, o reconhecimento, como eu falei anteriormente, vai ser bem mais rápido e a produção de anticorpos também. Então os sintomas de uma doença podem nem aparecer, nem manifestar em você, ou se manifestar vai ser de maneira bem branda, certo? Por isso que é importante, né, você cumprir todo aquele quadro de vacinação e acompanhar também as campanhas de vacinação, tá certo? Então, a vacina é uma medida preventiva ativa, certo? E duradoura. Então, essa caracterização, né, que a gente chama de vacina. Então, é uma medida preventiva, porque ela previne, né, de você adoecer. Ela é ativa, porque ela vai ativar o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico, para que produza anticorpos. E esses anticorpos, então, ficam guardados em memória dentro do teu organismo. Por isso que é de ação duradoura, certo? Então, é constituída ou formada por micro-organismos mortos ou enfraquecidos ou restos deles. Certo? E aí você tem aí uma forma de imunização. Então é uma imunização que é ativa e duradoura. Portanto, uma medida preventiva. E aí eu coloquei para você aqui, né, do que elas são formadas, como é que elas são produzidas. Claro que não é tão simples assim, porque a construção de uma vacina é extremamente complexa, mas pelo menos para vocês entenderem do que essas vacinas são compostas, certo? Bom, inclusive, né, deixa eu até só acrescentar aqui, inclusive há uma diferença entre vacina e soro, mas não é aquele soro que eu estou falando, soro caseiro para hidratar, não, tá? O soro glicosado, que tem glicose, para você sair o mais rápido possível daqueles sintomas de uma doença. O soro que eu estou falando aqui, que é o contrário da vacina,
é um soro que é para neutralizar a ação de venenos ou de substâncias tóxicas de alguns animais. Então, o soro já é uma medida curativa. Por quê? Porque quando ele é aplicado, não dá tempo de esperar que esse organismo produza anticorpos. Então, é uma medida curativa, a vacina é preventiva, é de ação passiva, né, porque ela não vai ativar, né, o teu sistema de defesa. Por que ela não vai ativar? O soro não ativa o teu sistema de defesa. Porque o soro, ele é constituído, a constituição do soro, ele é feito de anticorpos prontos. Então, é de ação rápida, né? No caso, né? Não é duradoura, é rápida. E aí fez o efeito esse soro, né? Neutralizou a toxicidade ou veneno daquele animal, né? Da qual ele injetou essa substância venenosa em você, vai neutralizar e pronto. E não fica ali nada guardado no teu corpo, porque os anticorpos já estavam prontos nesse soro, na composição desse soro, certo? É porque às vezes as pessoas podem, né, achar que soro, vacina, a mesma coisa, mas não é não, exatamente o contrário, tá bem? Então, por isso a importância de toda a prevenção. Então, aproveitando, né, a explicação de hoje, fiquem em casa e usem todas as formas recomendadas de prevenção, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula.